Ciclos que se repetem, aquele assunto que vai e volta na nossa vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Miriam Flores Garcia e hoje a gente está trazendo mais uma vez o tema da live, né? Eu acabei comentando com vocês nos stories, para quem me acompanha no Instagram. Para quem é do YouTube aí, já vai lá me seguir no Instagram. E o pessoal do Instagram que tá chegando aí, boa noite, sejam muito bem-vindos. Então, gente, hoje a gente vai falar do tema que vocês marcaram lá nos stories que eu postei sexta, na verdade. Era pra mim ter trazido a live ontem, mas eu acabei não conseguindo fazer. Eu vi que eu postei pra quem acompanha, né, sobre o que aconteceu ontem, que a gente teve, né, Opa! Temos retorno aí. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o assunto de hoje, que é esses assuntos que vão e voltam na nossa vida. Para quem ainda não acompanhou, tem várias lives já que eu já trouxe aí sobre outros assuntos que é em relação ao segue o caminho, né? Que a gente vai trazer aqui pra gente aprender, compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, experiências, com a intenção, né, de auxiliar vocês com aquilo que eu também já aprendi, com aquilo que eu já vivi, com as experiências que eu já passei, já superei, aquilo que a gente vê dentro de atendimentos, né? Tudo isso traz uma bagagem. E aí, por que só guardar para mim? Por que não compartilhar com vocês e estar auxiliando vocês também? E com essa missão, com esse propósito de trazer algo que eu aprendi, que é algo que eu já, né, vivenciei ou que eu já experienciei, também auxiliar vocês a seguirem, a continuarem, porque sempre que aparece um assunto que vai e volta, vem de novo na nossa vida, a gente fica, mas será? Será que é pra mim continuar mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Bate muitas dúvidas. O que fazer agora quando aquele assunto volta? Então eu quero trazer algumas experiências para vocês entenderem do que eu tô falando, na prática mesmo, tá? Então já vai compartilhando a live, vai chamando mais o seu amigo aí pra estar aqui conosco. E eu quero realmente compartilhar com vocês. Porque na vida a gente vai observando as situações acontecendo, mas às vezes a gente não consegue se dar por conta. E é por isso que eu quero trazer também essa coisa de exemplos para vocês. Porque a gente pode se investigar, entender, aprender com isso. E nada mais importante, interessante do que a gente entender como isso funciona na prática, né? Eu já tô aqui agoniada com as mãos paradas, tenho que movimentar as mãos aqui. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês o que é isso. Primeiramente, por que isso acontece, o que é isso e qual é o motivo disso, tá? Então, quando a gente olha para nossa vida e a gente percebe que algo aconteceu e independente com quem for, se foi bom ou ruim, mas aquela coisa assim de geralmente o ruim que marca, né? E algo aconteceu e aí aquilo gerou um sentimento. A gente tá falando do ano de lua, né? Um ano que é muito memória, que tá muito conectado ao passado, tá muito conectado principalmente às nossas emoções, nossas reações. Então tá ligado às memórias, também tá ligado a coisas que vêm lá de trás. Aquilo que eu diria antes até da gente nascer. Porque tá conectado à nossa mãe também. Então aqueles sentimentos que a mãe teve, que a mãe passou pra gente, podem sim estar ligados, conectados a uma reação que a gente tem na vida. Às vezes sem saber até o porquê que aquilo está acontecendo. E quando a gente vai observando, se coloca às vezes no papel de calma, já vi isso, já senti isso antes. A gente também tem essa permissão de aprender, de buscar aprender. E hoje, a Lua, né, que rege tudo isso que eu acabei de falar, passando no signo de Aquário, nos torna às vezes mais, eu diria, não bloqueados, mas assim, às vezes mais receosos a olhar para isso, ou até mais liberais, depende muito de como a gente tá.
como é que a gente está cuidando dos nossos sentimentos, das nossas reações. Então, um reagir bloqueando aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo. Então, se eu estou falando aqui daqui a pouco, aquilo pode criar um bloqueio. Então, observe-se. Se você, né, sentir esse bloqueio, se observe. Uma negação, sabe? Não, isso não é pra mim. Não, eu nunca vivi isso. Então, essa reação, esse sentimento de bloqueio, pode sim estar conectado por a lua estar em aquário. Uma reação que a gente tem na vida é de não gostar de algo e sentir uma vontade de de chutar o balde, sabe? De tomar uma atitude totalmente rebelde, totalmente avessa do que todo mundo, do que normalmente você tomaria. Também está muito conectado a isso. Mas sabe aquele sentimento forte, intenso, mas ao mesmo tempo, às vezes a razão diz: não, calma, espera até amanhã. Amanhã sim, amanhã é o dia para você tomar a decisão. E aí, quando chegou amanhã e a lua muda de signo, a gente já muda essa reação. Sabe aquela vontade, às vezes, de ai, não deu certo hoje, mas aí amanhã deu certo, aí já flui, já vai, entende? Então a gente está muito conectado a isso, né? Essas mudanças, a gente está muito conectado. E quando a gente observa, a gente começa a se entender. Então, o ano da lua, a gente entender nossas reações, é, digamos assim, uma chave, né? Um presente, um bônus. Conversar, compartilhar, auxilia, às vezes, a gente a se entender. Então, eu estar aqui compartilhando, talvez, com o meu exemplo, com o que eu passei, pode ser que você também se perceba assim. E é por isso que eu vim aqui. É por isso que eu quero compartilhar com vocês. E eu vou falar de alguns temas, tanto que eu vivi ou que eu já vi, né? Eu já escutei as histórias, para realmente fazer sentido na vida de vocês. E o que é esse ciclo, esses sentimentos de reação, então, que eu quero trazer? Eu até estava observando aqui uns pontos que eu anotei, que sabe quando acontece, quando a gente está diante de um grupo de pessoas e a gente se observa às vezes assim, todo desfocado, todo fora do lugar, aquele lugar ali, aquele grupo de pessoas não falam do que eu gosto de falar, ou o assunto que elas falam não se conecta comigo, e por que eu tô aqui no meio desse grupo? Por que eu parei aqui? E aí aquela conversa às vezes nem bate, né? Não é aquilo que a gente gosta de falar ou de ouvir os outros falando. Aí a gente pensa, tá, mas por que eu tô aqui? Não, mas as pessoas estão pensando totalmente diferente do que eu penso. Mas se eu falar alguma coisa, tá todo mundo ali falando daquele tema e eu tô totalmente do contra, né? Na minha ideia, aquilo ali não é legal. Não é o que eu acho legal. Não é o que eu acho que tem que ser assim. Tinha que ser diferente. Mas eu tô inserida naquele grupo, eu tô ali no meio. Também não queria sair dali, né? Queria ficar por ali mesmo. Então, aquele sentimento de falar diferente, de pensar diferente, de compartilhar o que passou, ou daquilo que pensa, às vezes tipo, pra que eu vou falar, né? Se tá todo mundo falando outra coisa. Mas às vezes a gente tá inserido ali naquele ambiente justamente para isso. Justamente para falar. Mas a gente com receio, porque são muitos falando de algo, né? A gente não fala, a gente se cala. E aí passa um tempo, outro lugar, outra situação, outro tema, volta a repetir. Eu vou trazer, bem assim como eu tô comentando, que aconteceu comigo, que eu lembro, assim, de grupo de escola, sabe? Tipo, lá no tempo de colegial, assim. Tá todo mundo falando que gostaria de tal coisa, de fazer daquele jeito, daquela maneira, daquela forma. E eu olhava, tipo, não faz sentido pra mim. Não,
Eu não ia fazer isso. Por mim, a gente fazia totalmente diferente. Sabe, uma cabeça totalmente diferente, mas eu tava inserido naquele grupo, né? Aquele grupo ali, fazendo daquele jeito. E aí, como é que eu vou falar que eu não tô inserida? Porque, né, adolescente ali não vai se adaptar, não vai ser bem vista. Então, às vezes a gente se cala, fica quietinho, ou só observa pra não, né, não causar atritos, não ser mal vista, né? E aí, os anos passam, as histórias mudam, os caminhos, né, ficam diferentes, mas chega um outro momento, numa outra situação, um outro ponto da vida, em que aquele mesmo, não é nem o assunto, mas aquela reação, aquela sensação, aquele sentimento, né, de reagir, volta a aparecer na história. E aí eu me peguei, tipo, pois é, tô num grupo totalmente diferente, com outras pessoas, com outros assuntos, mas a sensação de ter que ficar calada, de conter o que eu penso, o que eu acho, veio de novo. Tá bom, tá, deixa quieto, vai passar, porque outra vez passou, vai passar, deixa assim. E aí, claro, os dias passam, né? A situação ficou, né? Rolou como era, como aquele momento rolou, já que eu não falei nada, já que eu não me intrometi, porque me achei estranho, né? Já que eu pensava, só eu pensando diferente, todo mundo falando, e eu não conseguia nem falar, porque via todo mundo falando diferente. Mas depois de estudar muito, né, de buscar muito conhecimento, e isso eu quero tocar no assunto depois também sobre buscar conhecimento, teve mais uma vez mais situação igual a essa, porque sim, se a gente se botar a observar, teve, de repente até mais do que umas, do que eu tô trazendo. Pode ter até surgido mais, mas agora eu tô trazendo alguns pontos bem marcantes, assim. E aí eu lembro, assim, de estar novamente num outro contexto, numa outra, né, história, mas novamente num grupo, e as pessoas falando né, de uma maneira de assuntos ali, e eu pensando diferente novamente. Poxa vida. Mas será que de novo que eu tô num grupo novamente que não. Que pensa diferente do que eu? O que, que eu tô fazendo ali? Acho que eu tô sempre fora da caixa, né? Tô sempre falando no assunto, mas sempre as pessoas que estão ali não. Que estranho, né? E aí nessa busca do conhecimento, essa busca de entender dessas por que, que as coisas acontecem, vem e volta e acontecem de novo, por que, que a gente não encontra então algo que combine com a gente, parece que atrair situações desse tipo e entender como também se colocar nesse momento, porque parecia que não tinha como agir, tinha que ficar na minha, e daí por que isso se repetir novamente? Foi então buscando entender, né, o que que são isso, o que que é, por que é, que eu descobri, né, que cada vez que os assuntos vão e voltam. Oi, Dude, tudo bem? Toda vez que os assuntos voltam é porque a gente não resolveu eles. Toda vez que a gente se depara com a mesma reação, sentimento de reagir da mesma forma, pode ser que o assunto não seja exatamente o mesmo, mas aquele sentimento aflorado naquele momento, ele está mostrando que a gente tem o quê? Um aprendizado nosso. Então, independente do grupo que a gente vai estar, aquilo é nosso. A gente precisa se trabalhar, que a gente precisa investigar em nós e não no grupo, não olhando para fora. Por isso que quando eles falam, né, a gente estuda que nossos olhos físicos eles são voltados para fora. Então, como a gente vai ver o que está aqui dentro? É olhando nos outros, é na lei do espelho. Quando a gente enxerga nos outros, é porque lá dentro a gente tem isso para se trabalhar, para se curar. Eu vi que fulano fala tal coisa e eu não gosto que ele faz aquela situação, né? O age daquela forma. Opa, então tem lá dentro algo em mim que eu preciso me trabalhar, me curar. Porque quando eu olho no outro e não gosto, é porque dentro de mim eu não gosto.
Quando eu vejo que alguém faz bagunça na cozinha eu não gosto, é porque muitas vezes eu também preciso trabalhar isso de entender que se eu não gosto é porque eu tô me conectando com aquela situação. E aí quando a gente entende que os olhos físicos eles estão olhando para fora justamente pra gente aprender, a gente está começando a entrar no processo de ressignificar as situações. Quer dizer que a gente vai acertar sempre? Claro que não. Todos nós estamos inseridos nesse planeta aqui para aprender, para crescer, para evoluir. Então quer dizer que todos nós estamos aqui em processo de aprendizado. Se está em processo de aprendizado, então a gente está aqui também para errar, né? Porque a gente precisa desses erros para conseguir acertar. Se a gente acertasse tudo de letra, será que a gente ia aprender alguma coisa? Será que a gente ia registrar que a gente aprendeu algo? Muito provável que não. A gente nem ia lembrar. Mas aquilo que marca a gente é o aprendizado que fica. Então quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a entender, né? Marcar a gente, literalmente. Ah, mas de novo isso? De novo? Por que de novo? Outra coisa que eu já vi, então não que eu vivi, mas que eu já vi, é pessoas dizendo assim, que já buscaram em relacionamentos, né? Se relacionar com alguém. E aí, aquela pessoa tinha XYZ de relacionamento tóxico, né? Era sempre, tudo bem, Maria? Era sempre aquele mesmo, era sempre aquela situação. E aí, aquele relacionamento era tóxico, não tinha como, terminou, tal. Aí, passa um tempo, arruma outra pessoa, ou se conhece outra pessoa, pra não dizer arrumar, né? Conhece outra pessoa que, nossa, parecia ser totalmente diferente. Dali um tempo, se pega na mesma situação de vivendo os mesmos reações, que não quer dizer que seja exatamente aquela lista de exatamente mesmas situações, mas as mesmas reações. Quando a gente se pega frustrando, chateada, magoada, aquela coisa de estar fora do lugar, fugiu a palavra agora, mas enfim, tá deslocada. E quando isso acontece, mais de uma vez, sinal que tem um aprendizado por trás. E aí quando a gente investiga esses relacionamentos tóxicos, quando a gente vai investigar, sempre tem aquele aprendizado que não estava sendo visto, não estava sendo trabalhado, que era por isso que estavam chegando pessoas, situações para aflorar, para se trabalhar. Porque a gente está aqui para aprender. E um dos aprendizados desse planeta Terra também é o se relacionar com o outro. Então, quando a gente olha para o outro, a gente enxerga a gente também, né? O lei do espelho. Então, a gente também precisa se relacionar com o outro, entendendo que ele vai sim aflorar na gente. E é por isso que acontecem tantas situações que também estão conectadas com esse ano 2023, que é com as famílias. Câncer também é a mãe, né? A lua é regente, né? É a mãe do zodíaco. Então, as famílias também estão sendo ativadas de uma certa maneira esse último ano, né? A gente viu já vários casos de família vindo à tona nesse ano. O caso da Larissa Manoela, né? Que fez uma separação da família lá, que fez lá, né? Veio à tona uma história toda, enfim. Agora tem a história da Ana Hickman também, que separou de um casamento de mais de 25 anos, alguma coisa assim. Então, essas situações acontecendo num ano assim, também quer dizer que, muito provavelmente, por trás disso antes, existiam situações cíclicas acontecendo. Que chegou num ponto que a pessoa disse, poxa, já aconteceu 10, 20, 30 vezes igual.
sempre eu senti a mesma coisa. Será que isso não está me avisando de algo? Será que eu tenho algo para aprender? Porque quando a gente reage, quando a gente apenas reage àquela situação, vai ser o quê? O mesmo resultado. Porque na maioria das vezes a nossa reação é a mesma. Agora, quando a gente para se observar, quando a gente para pensar antes de agir e muda o foco, ou muda a forma de agir, porque antes de tudo a gente deu uma pausa, um olhar diferente, um ressignificar, então, para essa emoção, é como se a gente escolhesse um outro caminho para seguir. Se a gente escolher um outro caminho para seguir, a gente pode encontrar o quê? Um novo resultado. Quer dizer que sempre a gente vai acertar? Mas a gente tem uma nova chance, caso a gente não acertar, que é porque esse assunto vai voltar para nossa vida. Às vezes, a gente vê também situações em que o assunto vem novamente para reforçar o aprendizado, porque ainda tinha algo para terminar de encerrar. E a gente está passando, por isso que eu quero trazer muito forte esse tema, e eu tinha outro também que eu comentei com vocês, que são duas conexões que é bem interessante a gente trazer agora. A gente está passando ainda, né, a alunação em Escorpião. O Sol ainda está em Escorpião, agora ele vai entrar essa semana já em Sagitário, mas a gente ainda está na alunação de Escorpião. E o Escorpião é o ressignificar do zodíaco, né? É o transmutar. Então, a gente está percebendo situações na nossa vida e observando isso, porque a gente tem essa oportunidade, digamos assim, potencializadas nesse período. É como se a gente tivesse uma lente melhor, mais ajustada, uma visão mais ajustada, para a gente ver o que precisa ser feito, para a gente resolver o que a gente pode resolver de acordo com o merecimento nosso. Porque de acordo com o que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo, as situações vão chegando para nós, a gente vai trabalhando. É como se fosse a matéria na escola, sabe? A gente recebeu a matéria, a gente estudou, a gente faz a prova. Na vida, geralmente, a gente recebe a prova. Se a gente passar, é porque a gente já tem aprendizado de outras vidas, né? A gente já está trazendo isso aí prontinho. Ou do nosso sistema mesmo, daquelas crenças, algo do tipo assim. Mas geralmente, né? A gente traz o aprendizado, vem a prova, a gente geralmente não acerta, a gente busca aprendizado por cima, e geralmente essa prova são repetidas 2 vezes, né? Porque na primeira vez a gente nem deu bola. Então, quando vem de novo, a gente tem a oportunidade de acertar. Mas se a gente já não deu bola na primeira vez, depende do assunto, né? Ele vai se intensificar na segunda. E ele vai se intensificar na terceira, sabe? Ele vai vir com uma potência para chamar a atenção. Então, quando você pega na sua vida alguma situação, é problema financeiro, dinheiro que some, é aquela coisa assim, eu até faço dinheiro, mas o dinheiro não fica comigo. Sempre surge alguma coisa para levar esse dinheiro. Eu posso ter me programado direitinho lá, tá tudo certinho, esse mês vai entrar X a mais. Olha só que bem, esse mês vai entrar X a mais. Aí, antes mesmo de entrar, já acontece, já quebra alguma coisa, já estoura uma lâmpada, já não sei o que. Então, percebe que, ou fica doente, tem que gastar antes mesmo, às vezes, até de entrar esse dinheiro. Por que isso? Mas isso não acontece só uma vez, isso é sempre que está acontecendo isso. Né? Vira e mexe, esse assunto volta. É porque tem um aprendizado nesse tema. Mas às vezes é tão a gente muitas pessoas, né, estão ainda inseridas naquela crença de que é assim mesmo. Então isso vai se intensificando. Esse assunto se intensifica. E até ele se intensifica tão, né, até chamar atenção. Até você perceber que repetiu e repetiu. Aí quando você está buscando
a solução, ou fazer diferente, ou olhar diferente para a mesma situação, o parar de reagir, porque geralmente quando acontece algo, né, nesse sentido de vai entrar um dinheirinho mais, e aí quando quebra a gente, meu Deus, né, já foi tudo que eu tinha planejado, ou esse mês que ia sobrar agora não vai mais, e a gente para de reagir e começa a observar, a gente vai ter outros resultados. Só que cada pessoa tem uma forma de agir, de reagir. E cada um está conectado a alguns temas mais importantes, mais intensos. O que eu quero dizer com isso é que no nosso mapa, no nosso manual da nossa história, já aponta alguns pontos que são, digamos assim, mais delicados para nós. E olhando sistemicamente, que esse ano é muito, né, a gente consegue investigar muito forte isso também, nem nosso às vezes é. Isso aconteceu com nossos ancestrais. Ai, meu Deus. E aí, por não saber muitas vezes, por honra, ou por não ter o equilíbrio nesses assuntos, e a gente nem aprende isso, então imagina. A gente vai repetir essas histórias, a gente vai ter que viver elas, na pele. Porque de uma maneira ou outra o sistema busca o equilíbrio. Então, se aquilo não foi visto, se aquilo não foi honrado, se aquilo não foi trabalhado, se aquilo não foi liberado, aquilo vai ser revirado, revivido. E eu quero trazer mais forte para você sobre isso, sobre esse lado de reviver as histórias dos nossos ancestrais, porque uma das missões minhas em relação a isso esse ano ainda era falar sobre isso. E eu estudei muito, eu fui buscar estudar, eu já compartilhei com você sobre isso, sobre astrologia sistêmica, sobre o olhar sistêmico, né, em cima da nossa vida, sobre entender essas nossas raízes e o trabalhar isso também, mas eu acabei não compartilhando tanto quanto eu gostaria. E eu quero trazer em live também, quero compartilhar mais isso em live, porque aquele assunto da nossa família que a gente às vezes nem imagina, nem sabe às vezes que existiu, a gente pode estar vivendo na pele, para que aquilo seja realmente trabalhado. Porque como se a gente tivesse a permissão de viver até de a gente, digamos assim, botar os pingos nos is pela nossa família. Sabe quando a pessoa não conseguiu terminar o assunto? Aquilo ficou em desequilíbrio? Então, é como se nós tivéssemos, ou como se a nossa família, nossos ancestrais estivessem torcendo para que nós estivéssemos nesse momento aqui presentes para botar esses pingos nos is, trazer esse equilíbrio. Só que se a gente não sabe disso, se a gente não buscar isso, a gente não trabalhar isso, a gente vai continuar nesse desequilíbrio. E aí a gente vai, digamos assim, jogar essa bola para frente. E as nossas crianças, o nosso futuro, né, vai estar atrelado, amarrado nessas histórias. Até, né, que o sistema se coloque em equilíbrio novamente. E isso pode levar gerações e gerações. Então, aquilo que já aconteceu em outras gerações, sim, pode estar acontecendo na tua vida hoje. Então, esses assuntos que estão se repetindo, podem sim estar te trazendo algo do passado, dos ancestrais, que você precisa encerrar, você precisa trabalhar, você precisa colocar no seu devido lugar. Mas para você entender isso, você precisa buscar também entender o que está acontecendo na tua vida, quais são os assuntos cíclicos, que tipo de assunto é cíclico. É trabalho? É aquele colega de trabalho que você já trocou de emprego e tem sempre um colega de trabalho que age daquela mesma forma que te irrita? Ou então, na saúde, vira e mexe sempre aquele ponto é atingido? Porque isso também está trazendo sinais. Mas a gente precisa entender quais são esses sinais. Então, se é dentro de um relacionamento que tem algo que está sempre acontecendo, que vira e mexe, aquilo acontece de novo e aquilo machuca, aquilo dói, aquilo te incomoda,
mas você não sabe como terminar isso, que parece que a rodinha gira e toca lá de novo. É dentro da família, com seus pais, seus irmãos. Aonde está acontecendo esses assuntos cíclicos? Que tipo de assuntos são esses? Qual é o aprendizado por trás disso? Quando você busca, não, eu estou percebendo agora, Miri, que realmente tem assuntos cíclicos na minha vida. Que vira e mexe a parte financeira. Tá acontecendo algo assim, igual. Eu faço o dinheiro, mas o dinheiro não fica comigo. Ou então, tô sempre sem dinheiro. Eu vivo repetindo essa frase. Qual é o assunto cíclico? De acordo com o que você está vivendo. Ali te mostra um aprendizado. E nada mais libertador do que a gente olhar para essa história, olhar para o que está acontecendo e achar as nossas respostas. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês, porque quando eu encontrei as respostas... Não, gente, é assim, ó, só de lembrar, quando eu encontrei as respostas, por que eu estava vendo sempre aquela situação, né, de me sentir um peixinho fora da água, sabe? Quando eu encontrei as respostas de que aquilo só estava chegando até mim porque eu tinha um aprendizado, e aí o aprendizado estava ligado diretamente àquele assunto, mas principalmente a mim, né? Ao olhar para mim. Eu comecei a olhar para minha história, eu comecei a buscar, né, essa resposta na intenção de querer encontrar a resposta, né? De querer mudar a situação. Mas quando eu percebi, além de eu ter mudado a minha forma de agir, eu ter apenas comentado como eu penso, fez com que eu não me sentisse mais tão fora d'água. Ao mesmo tempo, as pessoas que estavam ali sabiam, mas o mais interessante, assim, é que eu não atraí mais essa situação. Eu nunca mais precisei passar por isso. Porque a partir de então, quem não era para mais estar comigo, que traziam esse tipo de sentimentos, aos poucos foram mudando de caminho, saindo do grupo, não estavam, sabe? Só que ao mesmo tempo que foi saindo esse tipo de pessoas que traziam essa situação, mesmo que antes eu tava trocando de grupos, né? Quem trocava era eu. Na verdade, essas pessoas aos poucos foram se afastando e outras pessoas que falavam como eu, né? Pensava e que também estava me expressando, começaram a surgir. Foi uma sensação assim de, nossa, é como se eu tivesse encontrado o meu grupo. É como se literalmente aquilo que eu estava buscando em outros grupos tivesse se apresentado. E de se apresentar de uma maneira, né, incrível. Marcelinho? E o mais legal é que a gente não precisa mais atrair a situação. O mais legal, o mais bacana é que a gente começa a se sentir mais leve. Aquilo não é mais uma cobrança pra gente, a gente começa a sentir mais aquela leveza de, nossa, tá dando certo agora. Agora sim, agora vai. Quer dizer que terminou os aprendizados? Claro que não. Mas a gente tá pronto pra próxima. É como se a gente tivesse superado um ano difícil de escola, sabe? Um ano letivo puxado, com matérias ou com uma professora que é mais intensa, né? E tipo, chegou o final do ano letivo, agora sim, né? Agora é só férias, descansar um pouco pro próximo ano, quem sabe vai ser melhor do que esse, né? É bem assim. E olha se não tá acontecendo algo parecido agora também. Essa situação aqui no sul, né? Que teve dia 4 e 5 de setembro, que foi enchentes que deram na região aqui.
que foi bem intenso, foi bem marcante, assim. E agora, esse final de semana, novamente. Não exatamente igual, não. Mas até aqui onde eu estou, também teve água. A outra vez não tinha. E isso não é um aprendizado individual, mas sim um aprendizado coletivo, né? Onde junta um grupo. Muitas pessoas, né? No mesma energia de aprendizado. Na mesmo momento. Claro que existe isso também. Porque isso vai marcar uma geração. Uma não, né? Mas a geração em si. Da maior enchente, da chuvarada, temporais, deslizamentos, enfim, o que for. Vai marcar essas pessoas. E elas vão levar isso. Elas vão carregar isso. E isso de acordo, né? Isso é um aprendizado delas que elas vão trabalhar. Ou não. Ou elas vão levar para as próximas gerações. Então, quando a gente busca também esse conhecimento para nossa vida, sabe-se lá o que os nossos ancestrais passaram, que a gente está carregando hoje. Por isso que a gente está inserido dentro da família, que tem aprendizados parecidos, por isso que a família vive situações, mas não exatamente todos iguais, porque cada um está num processo de evolução diferente. Mas aquela família que a gente nasce é a família ideal para aflorar os nossos aprendizados. Então, aquele pai, aquela mãe, eles são ideais para aflorar em você os seus aprendizados, os irmãos, os parentes, enfim, eles afloram em nós algo que a gente tem para aprender a trabalhar. Então, não existe a gente, nasci de família errada ou não sei o que, não. É aquela família que vai aflorar em você aqueles aprendizados. Mas eu me dou super bem com a minha família, não tem nada de aprendizado com a minha família. Mérito seu. Mas geralmente, mesmo, né, nas melhores famílias, existe aprendizados também. Porque às vezes não é questão de brigas ou de algo de desavenças. Mas sim aquelas crenças que a família nos coloca, né? Porque quando o pai e a mãe vão criando a criança, eles vão colocando aquilo que eles acreditam. Né? Então aquilo vira umas crenças. Vai com o carregador pra mim. Pega o carregador pra mim. Então aquelas crenças, aquela criança vai crescer com aquilo. Então, de acordo com como ela vai crescendo, né? Vai buscando trabalhar isso também. Porque ou ela vai passar isso adiante, ou talvez ela vai ressignificar. É mais fácil. Real para aflorar em nós o que a gente precisa aprender. Mas a gente, às vezes, na fase de adolescente, às vezes até questiona. Às vezes até bastante, né? Aquilo que os pais ensinam pra gente. E muitas das histórias, muitas das histórias que eu já vi. Ou a gente, quando né, a criança, adolescente, até questiona. E quando a gente vira adulto, pai e mãe, principalmente pai e mãe, ou a gente repete o que os pais nos ensinaram, ou a gente repele, mas de uma maneira que a gente não quer fazer nada do que eles fizeram. A gente não quer viver nada do que eles viveram. Você acha que isso é à toa? Você acha que talvez seja tão ruim que as pessoas fazem isso? É aprendizado, né? É aqueles assuntos que, por repetir crença, ou por repelir, né, bloqueio, né? É um bloqueio às vezes tão grande que faz, né? Não quero nada do que eu vivi. E muitas vezes essas pessoas que dizem que não querem fazer nada do que viram, do que viveram, vão aflorar situações muito parecidas. Situações muito parecidas. Justamente para quê? Para que elas olhem para aquela história que elas viveram. Justamente para que elas olhem para aquilo que elas passaram, para aquilo que elas viveram. Então, existem assuntos muito delicados em relação à família, em relação às crenças das pessoas. Existem muitos assuntos bem delicados mesmo. Por isso que a gente trabalha muito em consultório, a gente observa muito isso, a gente tem todo cuidado e cautela para olhar para esses assuntos.
porque a gente sabe o quão delicado é. A gente vai tocar no assunto família, né? Por isso que eu acho que talvez eu travei tanto em trazer para vocês, mesmo que eu fui buscar, porque eu já tinha buscado outros anos atrás já algum conhecimento, já livros, estudei, fiz imersões sobre o sistema familiar, sobre as famílias, mas esse último ano né, ano da lua, conectado total, assim, fui estudar mais a fundo, literalmente algo que possa não só eu entender pra mim mesmo, né, que eu já tinha buscado pra mim, já tinha feito até, acho que eu fiz 3 constelação familiar, eu acho que eu já fiz, então não era só o mais até. Não era só pra mim entender o meu sistema, entender a minha família, entender esses assuntos, como funciona, como é, mas também para poder auxiliar, porque às vezes a gente precisa de mais ferramentas, a gente precisa entender e ter esse jeito para trazer também, porque isso é delicado, isso está mexendo nas crenças das pessoas, né? E nada mais delicado do que a gente mexer nisso, né? Mas assim, nada mais importante do que a gente também trazer algo que realmente possa fazer diferença. Que a gente realmente consiga. Então, se for para encerrar um ciclo, se for para parar de passar por aquela situação, que a gente consiga trabalhar isso de uma maneira leve. Então, como eu falei, aquele primeiro assunto, né? Foi só um estudo, um entendimento e uma ação diferente. E tudo fluiu diferente. Foi como se fosse uma pedrinha dentro do lago que fez uma ondinha, que fez uma onda. Entendeu? Parece tão simples. Mas para isso acontecer, eu precisei passar por várias vezes a mesma situação. Em pontos da minha vida diferentes, com pessoas diferentes, mas aquela mesma reação. Tá na hora de encerrar o ciclo. Gente, tá na hora de encerrar esses ciclos. Aquilo que tá se repetindo mais do que 3 vezes na tua vida. Pelo amor de Deus. 2 vezes é porque você tem 2 provas. Primeiro, você não sabia que aquilo era uma prova, não sabia que aquele resultado não era o correto. A segunda, se você reagiu da mesma maneira, porque o instinto da gente às vezes fala muito tão mais alto, a gente nem consegue às vezes pensar. Então, a segunda vez não deu certo? Ok. Mas já se pega pra observar por que eu não consegui reagir? Por que eu não consegui parar de reagir, na verdade? Por que eu não consegui parar de reagir? Por que eu não consegui raciocinar? O que tem atrás disso? O que está acontecendo comigo? Lembra, quando a gente se coloca nesse papel de aprendiz, a gente está como se fosse uma benção na mão, né? Que eu comentei com vocês, né? Que é a gente poder aprender. A gente realmente poder aprender e poder superar isso. E encerrar, ir para o próximo nível, para a próxima fase, né? Começar algo novo. Por que não? E como eu disse, às vezes a gente não precisa se esforçar tanto assim, porque não é um esforço para a gente conseguir dar a volta em cima daquele assunto. Depende do assunto que é, da profundidade do aprendizado que é, depende do que você está passando, do seu esforço para superar isso. Então, quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca entender o entendimento do que é, a gente também pode encerrar. Gente, às vezes é só uma palavra. Às vezes é só uma palavra que a gente fala diferente. E muda tudo. Às vezes é um não que precisa ser dito, que muda tudo. Então, a gente só precisa entender por que aquilo está acontecendo. Qual é o aprendizado. Porque às vezes o não nem é para ser dito para o outro, é sim para a gente mesmo. Não vou reagir a isso, respondendo ou vivendo ou sentindo isso. Mas para isso não precisa entender, precisa aprender. Por que aquilo chega na nossa vida? Estou conectado com o quê? Com uma crença minha, com algo que nem é meu, com um resgate meu.
E outra coisa que também que eu tava lembrando agora para trazer para vocês, sobre essas repetições de situação, é às vezes a dificuldade da gente encarar isso. Sabe quando a gente. Que eu tava comentando, né? Acontece, mas a gente tem dificuldade de encarar essa situação. Ah, não, eu já vivi isso, não foi nada legal. E eu não quero nem olhar para essa situação. Então a dificuldade de encarar isso também já mostra que tem um aprendizado por trás. Não, eu já passei por relacionamentos desafiadores demais, eu não quero mais nem saber disso. Já ali já mostra que tem um aprendizado por trás. Então quando a gente busca. Espera aí um pouquinho. Olhar a nossa vida com cautela, com essa forma de entendimento. Ah, mas a vida é muito corrida, né? A vida é muito corrida, a gente não tem tempo pra isso. Será? Será que a gente não consegue tirar um tempinho pra gente começar a resolver e passar logo de ano ou ficar repetindo o ano tem tempo? Será que repetir de ano é, é mais fácil? Lembra? Eu já comentei antes também, eu acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Lembra? A prova vem num nível desafiador. Na segunda vez ela pode ser mais desafiador. Ela pode ir subindo o nível do desafio. Ela pode vir acompanhada de outros desafios. Não foi fácil ver a situação acontecendo? Duplica isso. Ver e viver. Coloca ainda junto uma pitada de mais problemas. Não espera para resolver isso. Não espera que repita de novo. Não espera vir até você mais uma vez aquilo que já aconteceu, que você já viu que é cíclico. Vocês votaram lá na enquete, vocês disseram que precisavam resolver, entender sobre os acontecimentos cíclicos na vida. Aquilo que repete, repete, repete. Quer dizer que eu vou ter que viver isso de novo, vou esperar acontecer de novo pra mim saber se eu aprendi? Claro que não. Claro que não. Você pode já agora que você tá aqui na live, me escutando, me assistindo, prestou atenção, né? Que tinha um bloqueio com alguém, com alguma situação que te travava, paralisava. O bloqueio de dirigir, ó, aqui, ó, muito grande. Fiz carteira de motorista, dirigia um pouquinho, chegou um período da minha vida, ó, pá, bloqueou. E aí, situações acontecem te impulsionando a fazer. E aí, o bloqueio ele fica mais intenso. Vamos botar uma doençazinha junto aí pra piorar. Vamos colocar mais uma crise de pânico junto. Tudo movimentando pra quê? Pra mim ir lá trabalhar aquilo ali. Aí quando eu busquei o aprendizado de entendimento do que é, eu disse, não, agora eu vou encarar. Agora vamos aprender. Só depende de mim. Eu disse, tem algo de errado? Aconteceu algo de errado? Não, tá tudo certo. Então vamos lá. Razão, tava ok. Aqui, claro que não tava. Mas eu sabia que aqui ia ter que trabalhar aqui. E aí, quando eu olho hoje onde eu dirijo, o que eu faço? Opa, aprendi. Só que os sentimentos aqui, eles podem voltar. Então a gente precisa estar sempre cuidando aqui, cuidando aqui. Sempre cuidando. Porque aquilo que às vezes não tá 100%, né, no orar e vigiar, pode voltar. É como se fosse uma lembrança, sabe? Se conectado. Aquela lembrança. Aquela memória. Tipo isso. Então a gente precisa cuidar também. Observar. Porque
depende muito desse aprendizado também. E essa necessidade de passar por essas provações também faz com que a gente troque ou que a gente ganhe pontos, né? Que a gente ganhe pontos nessa tabelinha e vá crescendo de nível, sabe? É como se subisse mais um degrauzinho, mais um degrauzinho e mais um degrauzinho, de acordo com o que a gente vai se permitindo, né, aprender. E claro que sempre tem aquelas situações que nem querem que a gente aprenda ou não nos auxiliam, digamos assim, a superar. Parece que tudo ajuda a não ajudar, sabe? A, a, aquela coisa de quem quer fazer, arruma um jeito, e quem não quer fazer já dá logo uma desculpa. É tipo isso. Parece que tem umas energias, parece não, tem, né? Umas energias que trabalham para ajudar a gente a arrumar desculpa. O cérebro está ajudando a gente a arrumar uma desculpa. Não dá, porque hoje não dá, porque. Sabe? Arrumando pretextos pra gente não estar aqui. Ontem também eu queria estar aqui e aí acabou que aconteceu algumas situações que não ia dar tempo, não ia dar no horário, não ia dar. E aí eu me peguei aqui justamente com o tema que eu ia trazer pra vocês. Que é a desculpa pra não agir. Pra não fazer diferente. Pra não compartilhar. Pra não ajudar você. Pra não me ajudar. Porque eu compartilhando, eu também tô me ajudando. Porque é um aprendizado meu estar aqui compartilhando. O normal é estar fora, né? Tá longe das telas. Quantas vezes eu passo na semana e eu nem dou as caras por aqui, né? E aí, quando eu peguei que isso é um aprendizado meu, que é uma desculpa minha, né? Do inconsciente, lá dizendo, não, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Eu até compartilho, né? Nos posts, faço os posts lá, trabalho e tal. Mas às vezes, quando é hora de compartilhar aqui, na live, ao vivo, não, calma, amanhã, hoje não tem, hoje o meu horário já tá cheio. Olha a hora que eu tô aqui hoje com vocês. E não é meu horário de estar aqui. Mas é porque eu tô, como é que se diz? Conectada a essa aprendizado que chega da desculpa. Quando a gente começa a dar desculpa, começa a acontecer outros enroscos, outras situações, justamente para mostrar pra gente que a gente não pode dar tantas desculpas assim, a gente tem que começar a fazer o que a gente precisa ser feito. Então é um aprendizado meu também. Foi o que eu falei pra vocês nos stories, que eu ia trazer tanto situações que eu vivi, situações que eu vi, né? Aquilo que eu superei e aquilo que eu ainda tô aprendendo. Porque eu ainda tô aprendendo a compartilhar. Ainda tô aprendendo a trazer aqui. Eu anoto aqui alguns pontos, algumas sacadas importantes, justamente para não perder né, o tema, os assuntos que eu preciso trazer. Mas porque eu sinto, eu entendo que eu preciso trazer. Porque senão a gente mistura tudo, né? Faz uma bagunça, às vezes não consegue focar no que precisa ser falado hoje. Mas a intenção é essa, que vocês entendam, que vocês aprendam comigo, que vocês compartilhem comigo também. Se vocês também já viveram situações assim. Que assim a gente vai trocando, né? Assim a gente vai trocando experiência e a gente vai aprendendo também. Porque sempre que a gente está aberto, e aqui vem o ponto que eu queria falar para vocês antes. Quando a gente está aberto ao aprendizado, que agora quando o sol vai entrar em Sagitário, a gente vai sentir o chamado de aprender. Todo mundo, a energia está aí para todo mundo. Não quer dizer que todo mundo vai buscar, querer, aprender. Mas sim, essa energia de Sagitário vai sim, para quem quer aprender, para quem quer buscar suas respostas, buscar conhecimento, buscar se aprofundar mais, mergulhar mais no conhecimento. As energias de Sagitário vão estar sim aflorando na gente. E nada mais do que aproveitar a alunação de Escorpião, que tem essa visão mais conectada, né? Que a gente consegue enxergar mais a fundo, melhor. Ainda com a energia de Sagitário aí para buscar as respostas. Então, se você está buscando respostas, se você quer minha ajuda, quer que eu te auxilie, olhando de fora, né? Essas situações, sem estar conectado com as reações. A te auxiliar a encontrar suas respostas, a ver aonde
o que você precisa entender que talvez você não entendeu, para que aquilo realmente você consiga encerrar aqueles assuntos, você dar o próximo passo, passar de fase, superar esse nível, me escreve, me chama, ou então clica no link da bio no Instagram, no YouTube vai estar na descrição, para você ir lá, ou conversa comigo, né, no direct, manda uma mensagem para mim que a gente pode conversar também, para encontrar então esse caminho, essas respostas. Porque foi assim, buscando para mim primeiras respostas, buscando ajuda, né, que eu encontrei as respostas. Então nada mais justo do que, depois de buscar tanto conhecimento, de buscar tanta forma, tanta ferramenta para ajudar vocês, eu também compartilhar com vocês aqui, né, uma forma também de vocês encontrar essas respostas. Né? Então eu estou aqui, ó, disponível para vocês, tem agenda ainda, tem horários para vocês estarem vindo conversar comigo. E vamos encerrar os ciclos que precisam ser encerrados. Vamos acertar essas provas aí que estão vira e mexe voltando, atormentando talvez, né, a noite de sono aí, quebrando a cabeça para entender. E às vezes a gente tá tão conectado, reação emocional mesmo, que a gente não consegue tomar outra atitude. A gente precisa realmente de ajuda. Mas quando a gente precisa de ajuda, a gente primeiro tem que entender que precisa de ajuda e a gente precisa também pedir ajuda. A gente precisa estar aberto a receber isso. Então, se vocês quiserem, né, é só me chamar, que a gente conversa um pouco mais, tá? Por hoje é isso. A gente se vê numa próxima oportunidade. Espero que breve. Eu não vou marcar datas aqui, porque se eu marco data aqui, parece que daí não sai de vez. Parece que sempre alguma coisa acontece, então eu quero deixar que vocês fiquem atentos aí no canal, aqui no Instagram também, que assim que possível eu estou aqui novamente com vocês, tá? Um beijo, que a semana seja muito leve, que vocês realmente possam aproveitar as energias que estão sendo derramadas por todos vocês. Acompanhem as mensagens do dia, que elas vão ao ar no YouTube todos os dias, a mensagem com a energia do dia. E qualquer coisa é só me chamar, tá? Até mais, boa noite, ótima semana. Tchau!